Boa tarde a todos, meus queridos irmãos. Nós estamos dando início agora, neste momento, ao estudo de Mateus, o nosso 26º estudo, e nós vamos estudar hoje no capítulo 10, os versículos 23 a 42. Nós vamos inicialmente ler o texto, depois nós vamos orar e, na sequência, vamos estudar o texto. Mateus 10, de 23 a 42. O texto diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fujam para outra cidade. Fujam para outra cidade, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida e pedimos que, ao meditarmos sobre ela, o Senhor faça a tua palavra penetrar na nossa mente, transformando nossos pensamentos e nossos esquemas mentais,
e transformando o nosso coração, descendo aos nossos sentimentos e emoções e transformando também o nosso comportamento. Abençoa-nos com a tua palavra, edifica a tua igreja com a tua palavra. Nós pedimos o teu discernimento, a tua sabedoria, para entendermos perfeitamente bem aquilo que o Senhor quer nos falar. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho que fala de Jesus Cristo como o Rei, o Messias, o ungido de Deus que veio para a salvação de Israel e para a salvação de todo aquele que crê. E Mateus apresenta Jesus como o Rei, com todas as reivindicações que Jesus faz do seu messianato, e Mateus demonstra, com os relatos de milagres, prodígios e sinais que Jesus realizou, que Jesus verdadeiramente pode reivindicar aquilo que ele reivindica como verdadeiro Deus, como a divindade soberana que ele é e que veio ao mundo para a nossa salvação. Jesus fez muitos milagres, teve muitos discípulos, mas chamou 12. Neste texto aqui do capítulo 10, nós já vimos no estudo passado que Jesus chamou 12 apóstolos, dentre os muitos discípulos que o seguiam. E ele os preparou estes apóstolos, convivendo com eles diuturnamente, para que eles evangelizassem as cidades de Israel. O texto é muito claro aqui, falando das cidades de Israel. É o primeiro ministério, a parte primeira do ministério de Jesus, que ele compartilha com os apóstolos, e eles saem, então, para pregar o evangelho. E para atingir e atender as nações, a nação de Israel, os nacionais de Israel, e todas as cidades deveriam ser visitadas. E Jesus lhes concede a autoridade sobre todo o mal, sobre demônios, inclusive sobre a morte. E ordenou-lhes que nada levassem e que se hospedassem com gente digna, ou seja, gente que demonstrasse crer na mensagem que eles estavam pregando. E passou a admoestá-los a respeito de perseguições e passou também a falar profeticamente neste texto a respeito de perseguições futuras e a tribulação dos últimos dias, até que viesse o dia da sua vinda, né? Então Jesus está aproveitando esta maneira de expressar aos seus discípulos e também falando profeticamente. Agora, neste texto que nós lemos, Jesus vai demonstrar que os seus discípulos passarão por perseguições como ele mesmo iria passar nos últimos dias, que ele instrui os seus discípulos a passarem por essas perseguições, sabendo que ele também passaria por idênticas provações. E ele instruiu seus discípulos. Primeiro, os discípulos não são maiores do que o seu mestre. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Que se perseguiram o mestre, se vão perseguir o mestre, se já estão perseguindo o mestre, também perseguirão os próprios discípulos, muitas vezes em grau até mais intenso, conforme aconteceu depois na história da igreja, em grau de intensidade às vezes maior do que aquela para a qual Jesus foi perseguido, pela qual Jesus foi perseguido. Jesus havia sido acusado de fazer os seus milagres pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebu. É um dos nomes de demônios, de maiorais de demônios,
talvez até do próprio Satanás. Então, ele diz aos discípulos, ele fala para os discípulos que se o chamaram de Satanás, se o chamaram de demônio, se atribuíram a Beelzebu o seu poder de realizar milagres, por que então eles não fariam o mesmo com os discípulos? Certamente eles estariam também fazendo com o discípulo, porque os discípulos serviam ao Senhor Jesus. Jesus está estimulando seus discípulos a não temerem os perseguidores, porque eles, com toda resistência que eles puderem demonstrar, os perseguidores, eles não poderão impedir a revelação da verdade do Evangelho do Reino. Este é um conforto que nós temos também e uma segurança que nos é passada, que quando podemos pregar o Evangelho do Reino, Jesus, esse Evangelho que foi pregado por Jesus e por seus discípulos, que hoje é o Evangelho da graça de Deus, né? Então, nós também podemos ter certeza de que seremos acompanhados nas nossas ações pela pessoa de Jesus, na pessoa hoje bendita do Espírito Santo. Assim, Jesus afirma que tudo que foi revelado aos discípulos, às vezes em oculto, Jesus fazia isso algumas vezes, será anunciado e conhecido. Aquilo que o Mestre ensinou e ainda ensinaria por parábolas, seria pregado de modo absolutamente claro, à luz do dia, isto é, em tempo oportuno. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que eles vão pregar e as pessoas vão ouvir, porque eles não mais será pregado em oculto, mas em tempo oportuno, em dia claro, em oportunidades absolutamente transparentes. Os discípulos não deviam, de modo algum, segundo Jesus está ensinando, temer aqueles que podem matá-los, o corpo físico, porque poderia haver perseguições até a morte, e neste sentido, houve muitas e milhares, milhões de perseguições, de pessoas perseguidas e que perderam a vida por causa do Evangelho. Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos, para os seus apóstolos, os 12, e também para a cristandade que viria em seguida, que muitas vezes levar a sério o ministério da pregação pode nos levar à morte do corpo físico, mas que essas pessoas que mataram, ou que matam, ou que matarão o nosso corpo físico, elas não podem matar a alma. Jesus, então, está afirmando aqui que esse tipo de situação é um tipo de situação que não pode ser, de maneira alguma, intimidatório, porque nós precisamos entender que a nossa alma é imortal. Jesus, assim, ensina que eles devem agir no temor de Deus, porque Deus é que tem o poder sobre o corpo e tem o poder para fazer a alma perecer. O corpo e a alma podem perecer, mas é Deus quem pode fazer isso. O texto fala de corpo e de alma no inferno. É interessante notar que aqui Jesus apresenta a nossa, a nossa constituição, corpo e alma, né? Sendo o nosso corpo a parte física, a nossa alma, a nossa mente, né? E o nosso espírito. Então, a nossa parte imaterial. Não, os discípulos não devem, de modo algum, se atemorizarem, porque Deus cuida dos passarinhos. E se Deus cuida de elementos como os passarinhos, desprovidos de valor real, que não tem valor quase algum, Deus pode e conhece as nossas pessoas e pode nos cuidar de nós. Se Deus conhece os cabelos todos
das cabeças, se ele pode contar os fios de cabelo das nossas cabeças, não teria maior cuidado com seus servos? Jesus está raciocinando aqui, ensinando os discípulos que o cuidado de Deus para conosco é infinitamente superior ao cuidado seu com qualquer outra coisa ou qualquer outra criatura. Vocês, diz Jesus, valem muito mais do que tudo isso. Portanto, Deus certamente vai cuidar de vocês. Isso significa que todo aquele que não tem medo e que me confessa diante dos homens, diz Jesus, eu o confessarei, receberei glória, receberei essa pessoa e o glorificarei diante do Pai nos céus. Mas e negarei no juízo aqueles que me negarem. Jesus está dando uma demonstração aqui de que serão galardoados aqueles que confessarem o seu nome diante dos homens e que serão condenados aqueles que o negarem e o negarem diante dos homens, porque esta pessoa certamente não o tem como Senhor e Salvador. Mas um segundo aspecto que Jesus ensinou foi que o ministério dos apóstolos seria um ministério de contradições. Jesus veio trazer divisão entre as pessoas. A causa do ministério contraditório é a própria pessoa de Jesus, porque ele veio trazer divisão entre as pessoas, paz entre os que creem nele, né? E separação entre os que creem e os que não creem. Então ele fala de pais condenando filhos, de filhos agredindo e matando pais, de nora e sogra em conflito, de genro e sogro em conflito, por causa do seu nome, né? Isso verdadeiramente tem ocorrido, mas isso vai ocorrer de forma mais intensa ainda no período tribulacional, no período de maior sofrimento vindouro, né? Que é chamado às vezes de grande tribulação, período de grande perseguição. Nesse período, quem se identificar como discípulo de Jesus está correndo o risco de perder a própria vida, e por isso Jesus está dizendo que esse ministério é um ministério de contradições. Assim, numa mesma casa, poderá haver divisão, e deste modo, os inimigos do que é discípulo, daquele discípulo de Jesus, serão os de sua própria família. No período tribulacional, na perseguição do final dos tempos, nós teremos isso de maneira mais exacerbada. Esta é uma situação de prova quanto à fidelidade do crente para com o Senhor Jesus Cristo. Os crentes vão passar, então, por esta prova, na medida que pregarem verdadeiramente o Evangelho do Senhor Jesus. E essa prova é uma prova que será uma demonstração de fidelidade para com o Senhor Jesus. Quem não toma a sua cruz, é o que Jesus está dizendo, né? E segue a Jesus, não é digno dele. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem perde sua vida por minha causa, diz Jesus, achá-la-á. O que é que está sendo ensinado aqui? Amar a vida é amar o meu modo de viver, é buscar o meu contentamento na vida, é buscar os meus propósitos, os meus planos, é não reconhecer o senhorio de Cristo, é não viver na dependência dele, é viver por minha própria conta, por minha própria disposição mental, é não agir demonstrando que eu creio em Deus, que eu sou pecador e que preciso do perdão dos pecados. Isso é achar a própria vida. Mas perder essa vida é renunciar a si mesmo. Arrependimento, perdão de pecados que Deus concede e viver a vida de Cristo. Aquela vida que Jesus dá a todo aquele que o serve de todo o coração, que deseja amá-lo e que deseja honrá-lo com a sua própria vida. A sua vida, então, é transferida poderosamente pelo poder do Espírito Santo para nós. E todos os crentes têm a vida de Cristo em si. Por isso, Jesus está dizendo que quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. Mas quem perde a sua própria vida por amor de Cristo, vai achá-la. Isto é, vai ter a vida de Cristo em sua vida. Mas Jesus faz também, ensina também, por meio de promessas. Ele fala aqui promessas de recompensas aos que
auxiliarem os discípulos na sua missão. Porque os que auxiliarem os discípulos na sua missão, especialmente no final dos tempos, eles darão uma demonstração nesses períodos durante as perseguições que eles conhecem a palavra de Deus, que eles estão servindo os pregadores e serão perseguidos também como os pregadores. A identificação com os pregadores vai trazer também perseguição aos próprios que contribuírem. Por isso, eles também serão galardoados, porque estarão demonstrando que servem ao Senhor Jesus, ajudando esses pregadores do Evangelho, né? E que Jesus está ensinando aqui neste capítulo 10, dos 12 que saíram para pregar em todas as cidades de Israel, mas que pode ser uma previsão a respeito das outras perseguições que ocorreram já desde a morte de Jesus e as perseguições que ainda virão do nosso tempo para frente. Certamente ainda virão perseguições, como nossos irmãos no mundo hoje são perseguidos. Então, os pregadores serão perseguidos mais intensamente no final dos tempos e serão auxiliados por pessoas que creem no Evangelho, os quais serão reconhecidos por essas obras, recebendo seu galardão, quando os trabalhos dos crentes forem julgados no tribunal de Cristo. Então, o tribunal de Cristo se prestará exatamente a avaliar as obras daqueles que são crentes em Jesus Cristo e que o serviram com as suas ações. O próprio Jesus afirmou que, mesmo que seja um copo de água fria, dado aos pequeninos, e um copo de água fria na Palestina daquele tempo tinha um valor muito grande, porque a água geralmente era na temperatura ambiente. Então, quem conceder aos seus discípulos um copo de água fria, esse de modo algum será esquecido, porque ele se identificou com o discípulo e o ajudou. A recompensa pode ser tanto nesta vida, nós não sabemos se era isso que Jesus estava pensando, quanto na era vindoura, no reino dos céus. Quais as aplicações que nós podemos fazer desse texto que nós acabamos de meditar, né? Nós sabemos que Deus pode abençoar as pessoas tanto nesta vida como na vida vindoura, e que nós devemos fazer as coisas realmente para a glória de Deus. Mas as aplicações que nós podemos ter são algumas que eu julgo importantes. A primeira delas é que Jesus está preparando os discípulos para enviá-los, neste texto que acabamos de estudar, e para enviá-los a pregar o Evangelho, e lhes ensina que eles têm que estar preparados para obstáculos, sofrimentos, rejeição, perseguições. Jesus não mandou os discípulos às cegas. Ele está enviando os seus discípulos com pleno conhecimento do que pode acontecer. O discípulo não é maior do que o mestre. Se o mestre passou por problemas, eles também podem passar. Isso serve para nós hoje, que somos discípulos de Jesus Cristo, que devemos compulsoriamente anunciar a palavra, sermos testemunhas do Senhor Jesus. No Brasil ainda não temos essa perseguição física, mas há muitos países no mundo hoje em que a perseguição é muito intensa, levando à morte, inclusive. O discípulo tem que estar preparado para isto, né? Porque Jesus ensinou que isso poderia acontecer. Você está preparado? Se houver um regime ditatorial no Brasil, especialmente um regime de esquerda, se nós formos dominados pelos muçulmanos, né, isso poderá acontecer. O testemunho de Jesus Cristo ser um testemunho que cause a nossa morte. Precisamos entender estas coisas. Segundo aspecto, o discurso de Jesus fala de uma situação presente naquele momento e se refere a circunstâncias futuras também.
períodos de perseguição e tribulação até a morte. Eles não deveriam temer os que matam o corpo. Isso serve de consolo para nós. Se nós morrermos, como muitos discípulos morreram, se nós morrermos por causa de estar anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, certamente nós não morreremos espiritualmente, porque o Senhor cuida da nossa parte almática, né? Cuida da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente, a parte imaterial. E cuida também do nosso corpo, porque nós estaremos sendo preparados para a ressurreição na gloriosa vinda do Senhor Jesus. Esse é um consolo que nós, como crentes, temos e que nós podemos glorificar a Deus por esta razão. O discurso de Jesus é um discurso que nos previne desta situação e que fala que nós não devemos temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Antes devemos temer a Deus, que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Terceiro aspecto, terceira aplicação. O discípulo é verdadeiramente alguém que rompe com tudo, até com a família, para seguir a Jesus. Ele não despreza a família. Não é isso que nós estamos falando. Ele continua amando a família. Só que ele pode romper com ela no sentido de seguir a Jesus quando a família é contrária a esse discipulado. Então, para seguir a Jesus, o discípulo às vezes tem que romper com os laços familiares. E deve continuar amando, intercedendo, zelando pelos seus familiares, mas não deve se sujeitar às suas orientações contrárias a Jesus. E ele faz isso para seguir a Jesus de todo o coração. É necessário tomar a cruz e seguir. Jesus estava dizendo isso. Tomar a cruz significa estar crucificado com Cristo. Muitas pessoas entendem tomar a cruz como carregar um problema, né? Eu gosto de brincar aqui, de dizer que pode ser uma sogra, né? Pode ser alguém que não seja tão bem-vindo, pode ser alguém que tenha algum outro problema que seja crucial, um filho viciado em drogas, né? Um marido complicado, alcoólatra, uma esposa também complicada. Não é nada disso que Jesus está falando. Jesus está falando da sua automortificação. Renunciar a si mesmo, sujeitar-se ao Senhor Jesus, estar morto, crucificado para o mundo, para o pecado, para o ego, para si mesmo, e estar servindo ao Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo rompe com tudo para seguir a Jesus. É necessário, portanto, tomar a cruz e seguir. E uma quarta aplicação que nós temos é que, antes disso, você é discípulo assim, que nega-se a si mesmo? A quarta, quem acha a sua vida, isto é, quem faz aquilo que acha que é o certo para a sua vida, perdê-la-á. Nós já vimos isso. E aí está que quem perde a sua vida por causa de Jesus Cristo achará a vida eterna. Então, nós já falamos sobre isso. Perder a própria vida significa renunciar a si mesmo para servir ao Senhor Jesus, porque servir ao Senhor Jesus é achar e encontrar a vida eterna. Quem serve a si mesmo continua perdido na sua própria vida, que, segundo Paulo aos Efésios, é dominada por Satanás. Paulo ensina isso no capítulo 2, no versículo 1 e 2 de Efésios. Portanto, nós estamos ou servindo a Deus ou servindo a Satanás. Devemos entender que achar a nossa vida é perdê-la para o Senhor, perdê-la para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, é estar crucificado com Cristo para glorificá-lo, porque a vida que nós vamos achar é a própria vida que está em nós. Quem procura a sua própria vida e viver na sua própria vida, né, a vida que não é de Jesus, essa vida é uma vida que conduz à morte. Que o Senhor nos abençoe para compreendermos a sua palavra
e vivermos uma vida de discípulo verdadeiro, que glorifica o nome do Senhor Jesus, que exalta o nome do Senhor Jesus. Amém.